Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 de Mateus. Vamos ler do verso 17 até o verso 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que, pois, violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Senhor, nos colocamos diante do Senhor, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, a nossa atenção esteja voltada para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para captar aquilo que o Senhor quer mover sobre nós, ó Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós estamos trabalhando uma das passagens da Bíblia, um sermão do monte, uma das passagens da Bíblia mais importantes. Por quê? Porque é o sermão que o Senhor Jesus proferiu. Imagina o Senhor Jesus sendo chamado para dar uma palestra, e ele fala isso que ele fala no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é algo que a gente precisa, assim, vasculhar o Sermão do Monte, cavucar o Sermão do Monte, para podermos captar a sua mensagem, captar a sua essência, e não só isso, mas também viver aquilo que o Sermão do Monte nos ensina. E nós vemos no início do Sermão do Monte, Jesus falando das características daqueles que são seus discípulos, E nós vemos que são 8 características, que são as bem-aventuranças, são características daqueles que andam no discipulado de Jesus, porque nós vemos no capítulo 1, no versículo 1 do Sermão do Monte, que ele fala aos seus discípulos, vendo Jesus as multidões, se assentou no monte, e chegando os seus discípulos, começou a ensiná-los dizendo. Então ele vai falando sobre as bem-aventuranças daqueles que andam na contracultura do mundo, porque você vai perceber nas bem-aventuranças, que a gente já falou algumas vezes aqui. Quem não conseguiu ouvir, quem não estava aqui, corre lá no YouTube, tem a palavra, o sermão sobre as bem-aventuranças, e nós vemos que aqueles que andam de acordo com aquilo que é o evangelho do reino, ele anda na contracultura, que ele anda no contrário daquilo que o mundo acha que é importante. Aqueles que andam, eles andam ao contrário, Bem-aventurados os pobres, não é os ricos. Bem-aventurados os que choram, não os que riem. Bem-aventurados os misericordiosos, não os orgulhosos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os pacificadores. Então você percebe que aqueles que andam nessas características são aqueles que são chamados os do reino, os discípulos. Logo após, Jesus também começa a prevenir os seus discípulos de que, mesmo sendo na contracultura do mundo, eles
precisam interagir no ambiente em que eles vivem. Eles não são, eles andam na contracultura, eles andam na contramão do mundo, mas eles precisam interagir, eles precisam ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Não é que eles precisam ser, eles são sal da terra, e eles são a luz do mundo. Também tem no YouTube, depois você vai lá no canal da Nova Vida, tem uma palavra sobre ser sal da terra e luz do mundo. Você pode acompanhar lá. E nesse ponto aqui, que nós lemos, Jesus começa também a tratar uma questão que é o seguinte: como nós somos aqueles que são na contramão do mundo, e nós somos sal da terra e luz do mundo, muitas vezes na nossa cabeça pode passar, opa, Jesus está lançando aqui novas bases, Jesus está lançando aqui novos conceitos, Jesus está lançando aqui uma nova lei. E para prevenir isso, porque nessa época era muito normal os discípulos pensarem isso, e aí Jesus previne esse tipo de pensamento, porque era normal na cabeça dos discípulos de que o Messias prometido iria substituir a lei do Antigo Testamento. Que o Messias vindo, ele ia fazer todas as coisas novas, mas ele iria abolir ou abortar aquilo que estava em vigência. Então, para prevenir isso, e esse sermão de hoje, ele é base para tudo aquilo que vem depois, né? Porque esse sermão, ele traz uma fundamentação para tudo aquilo que Jesus vai falar depois, que vai perceber que Jesus, após ele dizer isso, ele vai começar a ressignificar alguns pontos da lei para os judeus. Mas antes dele ressignificar, ele fala exatamente aquilo que ele falou aqui. Olha, eu não vim abolir a lei. Se está na cabeça de vocês, se vocês pensam que depois que eu falei, tudo que eu falei, vocês pensam que eu vou abolir a lei, eu não vou abolir a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para trazer, aqui, depois Jesus mostra, aliás, com tudo isso, seria normal, quase intuitivo, que os discípulos pensassem que Jesus estava promovendo uma ruptura com a lei. Então, na cabeça dos discípulos, Jesus dizia, não, agora, daqui para frente, a gente não precisa mais cumprir a lei. Nós vamos viver o que Jesus falar. O que Jesus falar que nós vamos viver. Ou seja, deixa a lei dos fariseus e dos escribas, ela caducou, ela acabou com ela. Então nós vamos agora, nós temos uma nova diretriz, um novo esquema de vida, porque agora nós temos Jesus. E Jesus fala exatamente aqui, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eu não vim abolir a lei, por quê? Porque a lei é boa. A lei foi dada pelo meu Pai. A lei é boa, santa, justa e boa, como diz Paulo lá em Romanos 7. Mas eu vim dar o verdadeiro sentido da lei. Eu vim falar da verdadeira interpretação da lei. O que está errado não é a lei, mas é a interpretação que os escribas e fariseus deram para a lei. Foi como eles quiseram aplicar, foi como eles quiseram direcionar a lei. E como eles quiseram fazer da lei o seu Deus. A lei é de Deus, a lei emana de Deus. Mas os escribas e fariseus apartaram Deus e pegaram a lei e fizeram da lei o seu Deus. E olharam para a lei como seu Deus, não olhando para a lei como a essência do Deus que é invisível.
é um comportamento que todos nós estamos sujeitos. Aliás, nós gostamos de fazer isso. Nós gostamos de pegar um procedimento e canonizar esse procedimento, e a partir daquele momento, aquele procedimento passa a ser o quê? Um monumento. Ou seja, se eu falar aqui, todo mundo agora, eu tenho algo que Deus me revelou, que quando a gente chega por aquela porta ali, nós temos que dar 3 saltos para a glória, um salto para o Pai, um salto para o Filho e um salto para o Espírito Santo, de alegria. E isso vira uma coisa maravilhosa, todo mundo saltando aqui na igreja, 3 saltos, e vira um negócio maravilhoso. Só que aí, daqui a pouco, isso vai passando de mover para um movimento. Aí depois, eu começo a institucionalizar esse movimento. E falo assim, agora quem não dá nem 3 saltos está em pecado. A gente vai até mudar o nome da igreja, vai ser a Igreja do Salto Santo. Porque para você ter nova vida, você tem que ser uma pessoa que salta. E aí eu começo a vigiar os irmãos que não estão saltando. E aquilo que era um mover, passou a ser um movimento, e aí deixou de ser um movimento e passou a ser um monumento. Então, nós como seres humanos, gostamos de pegar aquilo que é graça e transformar isso em regra. E transformando aquilo em regra, eu começo a matar aquilo que porventura era graça. Compreende? Entende? E foi isso que os escribas e os fariseus fizeram com a lei. Quando Jesus fala que veio cumprir, ele veio o quê? Ele veio estabelecer, ele veio validar, ele veio confirmar a lei. Mas o que é a lei? A lei é a expressão do caráter de Deus dada ao homem para se comunicar, para se conectar, para ter comunhão com o Pai. Imagina um povo saído do Egito, o povo hebreu saindo do Egito, debaixo de um grande livramento de Deus. E esse povo, ele agora está debaixo de uma direção do Senhor. Ele passa o Mar Vermelho, só que ele ainda tem dentro de si muitas características ainda do Egito. Povo pecador, idólatra, povo cheio ainda de mandingas, cheio ainda de pecados, cheio ainda de idolatrias. E aí Deus Santo fala o seguinte: olha, eu quero ser o seu Deus e eu quero que você seja o meu povo, mas nós não vamos dar certo muito junto, porque vocês são idólatras e pecadores, e eu sou santo, não vivo no meio de um povo idólatra e pecador. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a ter algumas regras de comunhão, vamos começar a ter algumas regras de convivência, vamos começar a ter algumas regras em que dá para a gente se comunicar, até que eu possa trazer uma realidade nova até vocês. Mas até que essa realidade, chamada Jesus, chamada Cristo, chegue até vocês, eu vou colocar algumas regras de convivência aqui, de culto, de interação entre eu e vocês, para que eu não vos mate. Porque se eu ficar no meio de vocês, idólatras como vocês são, pecadores como vocês são, eu vou ter que fulminar vocês. Então eu vou dar para vocês
uma expressão do meu caráter, uma expressão de quem eu sou, uma expressão da minha essência, para vocês poderem, ao olhar para a lei, poderem se conectar a mim. Então Deus dá a lei. Olha, aqui é o mínimo que vocês têm que fazer para a gente poder conviver. É o mínimo que vocês vão conseguir fazer para a gente dar certo. Até que venha o descendente para o qual eu fiz a promessa. Até lá, a lei vigora. Então, a lei, ela é um contrato de convivência entre Deus entre um Deus santo e um povo pecador. A lei, ela tem também uma função pedagógica. Porque a lei, ela ensinava nos seus ritos, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nos seus preceitos, nas suas festas, nos seus rituais e na sua organização, ela ensinava, ela apontava para Jesus, ela apontava para Cristo. Então ela também tem uma função pedagógica. Ela tem uma função pedagógica a respeito do Messias, e também a lei tratava-se como uma mediadora entre Deus e os homens. Ela era um aio, ela era uma tutora entre Deus e os homens. E essa palavra mediadora, para mim, esses dias foi muito importante. Porque, assim, no meio de uma situação que a gente teve na semana passada, eu entendi o que é mediador. Até aqui eu entendia teoricamente, mas essa situação que aconteceu semana passada comigo, eu entendi que era mediador. Porque a gente estava vendendo um lote, eu e a Eliane. E a pessoa que ia comprar o lote da gente estava nos Estados Unidos. E ela colocou uma outra pessoa como a pessoa que iria assinar, passou uma procuração aqui, iria assinar aqui. E na hora e aí a gente foi no cartório. E na hora de assinar o negócio, a pessoa falou assim, não, aí vocês assinam aí, e eu passo o dinheiro para vocês. E na hora a Eliane, não, a gente assina aqui, depois você passa o dinheiro para nós. Não, você passa o dinheiro para nós, e depois a gente assina. E aí ficou aquele impasse. Não, mas não é assim, não é assim, é assim, não é assim. E está a corretora do lado. E a corretora tentando apaziguar o negócio. Não, porque vamos dar certo aqui, tal. Rapaz, quando o negócio azedou o doce, eu e Eliane levantou do cartório e falou assim, não, de jeito aqui para nós não serve, então vou fazer o seguinte, vou embora. Na hora que vocês resolverem, vocês nos ligam. E a gente foi para casa. Nós fomos para casa, e aí a corretora ficou passando mensagem para nós e mensagem para a mulher lá nos Estados Unidos. Mensagem para nós e mensagem para a pessoa lá nos Estados Unidos. Aí, até que ela conseguiu organizar de uma forma, falando assim, não, agora vai dar... Um de nós tivemos que ceder. A pessoa dos Estados Unidos falou assim, não, tá certo. Se fosse eu, também não iria assinar, não. Fala o seguinte, amanhã vocês vão lá no cartório, que eu vou passar o dinheiro para vocês, e aí vocês assinam e está tudo certo. Aí nós fomos, e aí deu tudo certo, deu tudo beleza, né? Só que aí Deus falou comigo, está vendo o que é mediação? Se não fosse a corretora, vocês não teriam vendido o lote. A corretora, meu irmão, foi de uma paciência, porque ela passava aqui, e depois ela falou assim, não, vou passar para a pessoa lá. Ela passava lá, e eu passava aqui, passava. Ela ficou ali intermediando. A lei, ela faz essa função entre nós e Deus. Ela é a tutora entre nós e Deus. Então, até o limite da lei, Deus não nos fulmina. Deus não fulminava o pessoal de Israel. Ultrapassava. Chegou ao ponto que no momento da promulgação da lei, Deus falou assim, ó, não deixa nenhum cachorro tocar no monte. Se um cachorro tocar no monte, eu vou fulminar ele.
bota um limite, porque se tocar no monte onde eu der os 10 mandamentos, eu vou meter fogo. Para você ver o tanto que é o seguinte, se eles não andarem de acordo com a minha lei, eu vou sair daqui e não vai ter venda de lote. Vou matar todo mundo. Então Deus dá a lei. Rapaz, mas eu entendi que é mediação. Eu falei assim, rapaz, se não fosse essa menina aqui, a menina toda calminha. Não, vai dar certo, seu Max. Não, vai dar certo sim, se Deus quiser. Vai dar certo, só que eu não vou assinar. Então assim, qual que é o propósito da lei? Lá em Gálatas 3,19, fala o seguinte, olha, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, porque se tivesse sido dada a lei, que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Estávamos sob a tutoria da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei, o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Como Jesus cumpriu a lei? E aí Jesus, ele vem e fala assim, eu não vou revogar a lei, porque a lei fala do caráter do meu Pai. Como eu vou contra o caráter do meu Pai? Eu vim cumprir a lei. Então aqui Jesus cumpre a lei no nosso lugar. E como é que ele cumpre a lei? O cumprimento da lei se dá através de 4 características. Primeiro, Jesus cumpre a lei acerca das características ou das prerrogativas do Messias. Tudo aquilo que a lei e os profetas falavam a respeito do Messias, Jesus cumpriu. Se você for ler o livro de Mateus, o livro de Mateus é o que mais faz isso, que mostra Jesus como rei, como Messias. O livro de Mateus vai falando assim, e Jesus fugiu para o Egito, para que se cumprisse aquilo que estava escrito sobre ele pelos profetas tais. E Jesus fez isso para que se cumprisse o que fosse falado a respeito dele nos profetas tais. Então você vai percebendo que Jesus vai cumprindo cada parte, cada profecia daquilo que foi falado a respeito dele na lei e nos profetas. Lá em João 5,39, Jesus fala o seguinte, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você for procurar no Velho Testamento inteiro, você vai perceber que todas as profecias a respeito de Jesus foi cumpridas por ele. Tudo aquilo que foi falado que o Messias deveria fazer, Jesus fez. Tanto é que quando ele ressuscita e ele encontra os discípulos a caminho de Emaús, e quem gosta de pregar sobre o caminho de Emaús é Eliane. Quando ele encontra os discípulos a caminho de Emaús, ele vai conversando com os discípulos, e os discípulos tristes, porque Jesus morreu, e aí estava triste, e aí Jesus vai conversando com eles, e Jesus vai, durante a caminhada, que é assim, a caminhada daqui a Emaús, é mais ou menos como daqui lá no Flamboyant. Então é uma boa pernada, não é?
É uma pernada boa. Então, nessa pernada, nesse ali de baiano, Jesus vai conversando com eles. E Jesus vai citando as profecias para eles. Olha, o Messias deveria sofrer assim. O Messias deveria ser castigado assim. O Messias deveria ter sido pregado no madeiro. O Messias deveria ter sido traído. O Messias, e ele vai citando a lei, os profetas e os salmos para os discípulos de Emaús. Então ele vai falando a palavra, Jesus falando a palavra para os discípulos a respeito dele mesmo. Olha lá, vai lá em Lucas 24, 44, fala assim, ó, a seguir Jesus lhes disse, essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim, olha só, que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus cumpre a lei, cumprindo tudo aquilo que foi dito a respeito dele. Mas uma outra característica também que Jesus cumpre a lei, que Jesus cumpre a lei moral de Deus. Jesus cumpre a lei exigida moralmente por Deus. Então Jesus foi o primeiro homem na terra que não teve pecado. Jesus cumpriu todas as coisas, viveu aqui na terra 33 anos, sem deixar com que o pecado germinasse no seu coração. Percebe um trem desse? Quem pecou hoje? Está na hora de arrepender, né, irmão? Vamos orar. Jesus não pecou, rapaz. Você consegue conceber um trem desse, bicho? Um homem que não pecou no seu coração, não pecou em palavras, não pecou em pensamento, não pecou em sentimento. É um trem doido demais. Alguém que não pecou, Lidiane. Rapaz, se eu abro o Instagram, eu já peco. Jesus não pecou. Rapaz, e não pecar perto de Pedro deve ser muito difícil. Não pecar perto de Judas. Ele foi irrepreensível. Ele nunca cometeu pecado. Ele foi Jesus foi vasculhado. Jesus foi cavucado. Jesus foi examinado de cima a baixo. A Bíblia diz que Jesus foi examinado pelos escribas, foi examinado pelos fariseus, foi examinado pelos romanos. E a Bíblia diz que nem eles conseguiram encontrar um traço de pecado em Jesus. Eles mentiram a respeito de Jesus para poder matar ele, mas encontrar eles não encontraram. Pilatos falou assim, ó, vocês podem matar se vocês quiserem, mas eu não encontrei nada que justifica matar ele, não. Vou até lavar minhas mãos aqui, ó. Jesus, ele ensinava a lei, mas ele não só ensinava a lei, ele vivia a lei. E ele vivia a lei com tanta fluência, que ele não vivia a letra da lei, ele vivia a essência da lei. Jesus, na verdade, ele confundia as pessoas. Por quê? Porque ele não vivia as minúcias da lei, ele vivia a essência da lei, ele vivia os preceitos da lei, e aquilo deixava, meu irmão, Jesus era mind-blowing, Jesus explodia a cabeça das pessoas. Por quê? Porque aquele homem tão livre na sua essência, ele comia com prostitutas, ele comia com pecadores, a mulher adulterava, todo mundo querendo apedrejar a mulher, e ele não aceitou apedrejar a mulher. Ele andava com publicanos, traidores da pátria, genocidas. Ele fazia um monte de coisas que as pessoas não entendiam, e mesmo assim, ele não pecava. As pessoas não conseguiam entender isso. Por quê? Porque Jesus vivia em comunhão com o Pai. Jesus demonstrou que um homem
totalmente cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, e em comunhão com o Pai, é capaz de viver sem pecar. Rapaz, eu fico na vontade de estar lá, de ver aquele homem andando. Quem já viu aquela série, como é que chama? The Chosen. Quem nunca viu? Pode baixar no seu celular como é. Aquilo ali é o mais perto que eu acho que Jesus era. Né? Apesar da gente ainda não entender muito como era Jesus naquela época, mas aquilo é o mais perto. Jesus era a pessoa que se dava, que era aberto com todo mundo se achegava a ele, mas também ele era reservado. Por quê? Porque ele não se dava ao pecado. Olha só, eu escrevi aqui, o seu posicionamento diante da lei confundia a todos, porque cumprindo-a sem hipocrisia, o fazia em sua essência e não somente em sua aparência. Jesus, ele não cumpria a lei, não era para aparecer para os outros. Ele cumpria a lei porque ele vivia em comunhão com Deus. Ele falava assim, ó, a minha alimentação, a minha fome, ela é saciada por fazer a vontade de Deus. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu fico feliz. Então ele veio para mostrar, através de uma vida prática, como a lei de Deus é em sua natureza e essência, sem julgo humano e sem disfarce. Mas, lá em Filipenses 2:8, fala assim, ó, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um outro aspecto que Jesus cumpriu a lei, então nós já falamos dois, um terceiro aspecto que Jesus cumpriu a lei, foi que ele cumpriu não só os deveres da lei, mas ele também cumpriu, quem é advogado vai entender, a sanção da lei. Né, Adonias? Falei certo? Sanção. Sansão não é aquele que matou um monte de gente, não. Sanção é a penalidade da lei. É aquilo que vai ser aplicado a você, caso a lei não se cumpra. Caso você não cumpra a lei. Então, para cada dever que você deve fazer, que não foi cumprido, você tem uma sanção a respeito disso. Então, Jesus, ele não só cumpriu a lei, mas ele também foi aplicado nele o castigo da lei. Então, meus queridos, vamos lá. Deixa eu falar para você. O seu pecado foi perdoado, mas não foi esquecido. Porque a gente pensa que que Deus é igual a nós, que a gente perdoa e joga para debaixo do tapete. Deus não perdoa os nossos pecados e joga para debaixo do tapete. Sabe por que o seu pecado foi perdoado? Porque ele foi colocado em cima de Jesus. O seu pecado foi pago na cruz por Jesus. O seu pecado, Deus não, o Pai não perdoa o seu pecado e fala assim, não, então tá beleza, foi mal. Né? Porque a gente gosta assim, quem já orou assim, Deus, foi mal. Nossa, me dá até uma tristeza, né? Deus, eu menti, foi mal. Eu roubei, Senhor, mas foi por uma boa causa. Foi mal. Aí se a gente pensa que Deus fala assim, oh meu filho, vem cá, faz isso mais não. Vai lá, tá de boa. Deus não faz isso, porque Deus é santo. Então o que ele fez? Ele pegou o seu tá de boa e jogou em cima de Jesus. As minhas e as suas transgressões foram pagas. O meu e o seu pecado não virou pó, não. Virou o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados.
Então, meus queridos, o meu castigo que eu deveria ter sido, porque o salário do pecado é a morte. Quem morreu? Jesus. Porque nós achamos que Jesus é Papai Noel, que Jesus é história da carochinha. Não! Não é mágica que aconteceu com os nossos pecados. Os nossos pecados foram lavados porque um inocente foi crucificado. Se não está bom para você, abre Isaías 53. Vamos abrir? Quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens de dores, e o que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus cumpriu a lei, levando sobre si o castigo, a sanção da lei. E por fim, Jesus cumpre a lei em todas as suas tipologias. O que é isso? Tudo aquilo que a lei apontava para o Messias em termos de tipologia, todas as vezes que alguém pecava, é levado um cordeiro para ser morto, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sacerdote pegava esse sangue do cordeiro, e levava até o Santo dos Santos, diante do trono de Deus, simbolizado pela arca. E Jesus é o sumo sacerdote que entra na presença de Deus, como mediador de uma nova aliança, e leva o seu próprio sangue diante de Deus, aplacando a ira de Deus sobre nós, e propiciando-nos diante do Senhor. Se eu e você somos aceitos diante de Deus, se eu e você podemos cantar, tocar, louvar, levantar os braços, ser acolhidos por Deus, é porque tem um advogado lá no céu, mostrando a cada vez que nós chegamos diante de Deus, você pode aceitá-lo, Senhor Jesus, Senhor Deus, meu Pai. Sabe por quê? Porque eu morri por eles. Olha os cravos nas minhas mãos, olha o sangue aqui, olha, Senhor, o sangue. E a Bíblia diz que os querubins, ao olhar o sangue, aplacava a ira que sai do trono de Deus. Por isso que eu e você, meus queridos, ao ajoelharmos no nosso quarto e pedirmos perdão, nós podemos ter a convicção do amor e do perdão de Deus sobre nós. Por quê? Por causa do sangue. O sangue que Jesus levou lá no tabernáculo do céu e que está hoje, todos os dias, sendo mostrado para Deus. Deus não nos fulmina por causa do sangue do Cordeiro que está diante do altar. Jesus é o Cordeiro, e Jesus é o sacerdote. Ele cumpriu a lei. Lá em Hebreus 7, capítulo
capítulo 7, versículo 26, fala o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes humanos, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus cumpre a lei. Jesus cumpre a lei. Através das profecias a respeito do Messias. Jesus cumpre a lei moral de Deus. Jesus cumpre a sanção da lei. E Jesus cumpre as tipologias da lei. Ele cumpre toda a lei. Por mim e por você. Você poderia fechar os seus olhos 5 segundos e agradecer a Deus, a Jesus por isso? Você pode dizer assim: o que tem eu a ver com a lei? A lei é para os hebreus. Não, a lei é para a humanidade. Agradeça ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, mesmo não tendo tanto entendimento do que foi o sacrifício do Senhor na cruz. Mas eu quero hoje, Senhor Deus, no meu entendimento, te agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. E nós? Uma vez que eu entendo que eu não posso cumprir a lei, uma vez que eu entendo que é impossível eu cumprir a lei, por que é impossível? Porque a minha natureza, ela é, a minha natureza adâmica, ela é contrária à lei. A minha natureza, ela bate de frente com a lei. O Senhor é santo e eu, pecador. O Senhor odeia o pecado e eu sou escravo dos meus desejos e das minhas concupiscências. Então, uma vez que eu não consigo, na carne, obedecer à lei, eu olho para mim e vejo em mim uma inadequação. E olhando para mim, vendo essa inadequação, a única coisa que sobra para mim é o desespero. A única coisa que sobra para mim é a morte. A única coisa que sobra para mim é o nada. Só que no meio do nada, Deus diz: haja luz. E houve cruz. E ao olhar para a cruz, de alguém que cumpriu a lei, em todos os seus aspectos, essa cruz, ela é a minha redenção. Como diria uma canção do Resgate, eu estava quase chegando no chão. O paraquedas se abriu. E essa luz, essa cruz, ela invade e ela me traz redenção, ela me traz graça, ela me traz salvação.
ela me traz perdão, ela me traz aceitação, ela me traz propiciação. É o que Jesus chama, é que a palavra de Deus chama graça. Quando terminar essa vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei, foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos. Graça, irmãos. Eu vos digo que foi assim. Foi somente pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Porque ao olhar para aquela cruz, eu vejo aquele moribundo, aquele homem de dores que padeceu naquela cruz. E a única coisa que eu posso fazer é me prostrar e dizer: me rendo aos teus pés, porque eu sou incapaz de cumprir aquilo que tu cumpriste e foi morto. Por isso um dia todo o universo falará ao único que é digno de receber a glória, o louvor e o poder para sempre, porque foi morto e ressuscitaste. E essa graça, agora, uma vez que me invade, uma vez que me invade e me empodera, essa mesma graça me capacita a andar em direção à arca, a andar em direção à comunhão com Deus, a andar em direção à vida com Deus, a andar pelas boas obras, a andar pelos preceitos da lei, a andar a viver aquilo que antes eu não conseguia. Essa graça que antes eu não conseguia, essa graça me invade, me empodera, me capacita e me faz uma nova criatura, pronta para andar em conformidade com a lei. Antes eu era incapaz, hoje a pessoa de Jesus, ela vem para dentro de mim, quando eu olho para a cruz, e ela me capacita a viver uma nova vida. Pois agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vez consciente da minha inadequação e incompetência diante da lei, e portanto diante de Deus, o que me resta é aceitar a graça, e é a graça mediante a fé em Cristo, que me faz aceito diante de Deus. Uma vez aceito, sou também empoderado, capacitado ao cumprimento da lei, não mais cumprindo debaixo de um jugo humano, ou por observância de minúcias e detalhes sem sentido que só levam à prisão e à vaidade, mas através do Espírito que me é concedido pela fé no sacrifício de Jesus. Por isso mesmo, a justiça que há em nós, ela precisa superar a justiça dos escribas e dos fariseus. Por quê?
Porque nós precisamos entender que os escribas e fariseus, meus irmãos, eles não eram mal, não. A gente olha para os escribas e fariseus e fala, esse povo do mal. Não, eles não eram mal, não. Eles eram hipócritas, mas mal não. Por quê? Porque eles queriam servir a Deus. Mas eles queriam servir a Deus olhando para a lei e tentando procurar nas minúcias da lei. E fazendo aquilo que eu disse no início. Colocaram a lei acima de Deus. E aí, quando eu coloco as regras acima de Deus, eu me envaideço se eu cumpro algumas dessas regras e o outro não. Então eu ando não mais na essência da lei, mas na aparência da lei. E aí Jesus vira para os seus discípulos, a sua justiça precisa superar a deles. Por quê? Porque vocês não podem mais andar na aparência da lei, para que os outros vejam, mas sim para que o meu Pai, que te vê em secreto, te recompense. Porque o meu Pai que te vê em secreto, não olha aquilo que você faz, mas aquilo que está dentro de você, a sua identidade. E vocês agora não são mais escravos, vocês são filhos. E os filhos andam de acordo com a sua identidade. Percebe? Essência. A nossa justiça não está baseada no cumprimento de regras, mas em um direcionar do Espírito Santo, que nos leva a cumprir todos os sentidos da lei. Como, irmãos? Amando, respeitando, suportando, honrando, cuidando uns aos outros. Porque aquilo que vocês gostariam que fizessem a vocês, vocês fazem uns aos outros. Isso é a lei. Esse sermão, para a gente terminar com uma ação prática, antes de nós terminarmos, eu queria deixar algo prático para nós, como cristãos. Porque nós, como cristãos, nós temos a mania de sermos 8 ou 80. Quando se fala desse tipo de versículo, a gente é 8 ou 80. Ou a gente é muito legalista, que aí a gente quer cumprir tudo, né? Porque, rapaz, se não orar 3 vezes no dia, você não é crente, não. Rapaz, você leu a Bíblia hoje? Não, você tem tempo para ler. Tempo para ler a Bíblia você não tem, mas para assistir novela você tem, né? E a gente vai pegando aqui nas regras. Então a gente é legal, a gente quer cumprir um negócio assim no talo. Então a gente acaba virando legalista. Não, comigo é assim é na lei. Mas também, se a gente não é 8, a gente também é 80. Não, agora é a graça. Não, porque aí a gente não é mais legalista, a gente vira libertino. Não, porque agora não precisa desse negócio de ler Bíblia. Não, ler Bíblia é negócio lá do Velho Testamento. Negócio de orar, não, eu oro na hora do almoço, agradeço a Deus aqui e tal. Oro na hora de dormir, né? O meu ronco é um louvor a Deus. Né? A Bíblia diz que Deus dá enquanto dorme. Então eu quero é ganhar muito. Os extremos, meus queridos, é perigoso. Nós precisamos
é termos o coração cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter um coração rendido ao Senhor. Porque Jesus era assim. Jesus é aquele que comia com pecadores, mas não se deixava dominar pelo pecado. Jesus usava de misericórdia. Jesus usava de perdão. Então é importante que nós, como cristãos, entremos pelo veio do Espírito Santo, para que a graça de Deus nos conduza ao cumprimento da lei. A lei não é ruim. A lei é boa, porque a lei fala do caráter do nosso Pai. A lei não é com a quantidade de nãos que você não deve fazer. A lei é uma quantidade de sims que você agora pode seguir. E você pode seguir pelo simples fato de que alguém morreu na cruz e cumpriu a lei por você. Então deixe o Espírito Santo viver através de você. Deixe o Senhor Jesus amar através de você. Deixe o Senhor Jesus ser misericordioso através de você. Deixe o Senhor Jesus ser amoroso através de você. Deixe o Senhor Jesus curar pessoas através de você. Deixe a sua língua jorrar palavras doces. Deixe o seu olhar acolher pessoas. Deixe a sua vida ser uma vida para o louvor da glória do Senhor. Deixe a graça derramar através de você. Porque Ele se entregou na cruz por nós. Você pode ficar de pé. Fechar os seus olhos. Começar a louvar ao Senhor. Hoje nós estamos debaixo da lei, sim. Mas não da lei que produz morte, mas da lei do Espírito e da vida. Que em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha. Que Deus nos faça uma comunidade cheia do amor, da presença, da graça, da virtude. Simplesmente porque Ele cumpriu a lei por nós. Em nome de Jesus.